Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de imunologia clínica, tá? Que estão, não esqueçam, no caso que essas aulas estão no meu canal de YouTube, então se inscreve, deixa o like, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou no grupo de WhatsApp da disciplina. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar, no caso, um pouquinho sobre o que a gente parou na parte passada, né, que vai aparecer aqui em cima, quem não viu a nossa aula anterior, né, que era sobre interações antígeno-anticorpo, parte 1. Hoje vamos continuar com interações antígeno-anticorpo, parte 2. Tá bom? Então, nós vamos falar, obviamente, na primeira, nós falamos da formação do imunocomplexo antígeno-anticorpo, a pesquisa de antígenos e a pesquisa de anticorpos, através de testes sorológicos, que tem um fim imunodiagnóstico, especificamente de doenças infecciosas. Beleza? Até aqui é um breve remember da aula passada. Hoje, e a gente viu também, né, diferentes tipos de técnicas de reação de primeira fase, segunda fase e terceira fase. Nós falamos as de primeira e segunda fase, muito importantes, no caso, na maioria dos testes que a gente vai observar. E hoje nós estamos falando agora dos testes por imunofluorescência, basicamente. O que é um teste de imunofluorescência? Obviamente, a gente vai ter a participação principal, importante, de um fluorocromo. Um fluorocromo, no caso, que estou mostrando aqui, esses fluorocromos, eles são importantes porque eles vão tornar possível a visualização, detecção e localização de antígenos em células e tecidos quando se utilize os anticorpos específicos, tá? Então, muito importante os fluorocromos, senão você não consegue perceber, no caso, a imunofluorescência, tá? E, obviamente, isso vai precisar muito, como estou marcando aqui, de um microscópio específico de fluorescência, que ele é muito diferente de um microscópio de luz, ok? Outra coisa interessante, que com isso a gente pode detectar, no caso, né, e localizar anticorpos em fluidos biológicos utilizando o seu antígeno correspondente, previamente conhecimento desse antígeno que já foi padronizado previamente, pode ser uma doença, de um vírus, uma bactéria, um parasita, etc, etc. Quais são as características também importantes dessa imunofluorescência? Obviamente, o fundamento importante dele, ele vai se basear na capacidade das moléculas, no caso desses anticorpos, de se ligarem covalentemente. Não sei se você se lembra, na aula passada, quando a gente falou desses primeiros testes de reações de primeira e segunda reação, que eles se ligam, esses anticorpos se ligam não covalentemente. Agora aqui tem ligação covalente, obviamente os fluorocromos, no caso. Ele é um teste qualitativo semi-quantitativo, tá? Alta sensibilidade e alta especificidade, bem diferentes dos que nós observamos na aula passada, tá? Mas, professor, esses fluorocromos, como que eles são mesmo? Como que eles vão interagir? Obviamente, os fluorocromos, nos testes, no caso de imunofluorescência, nós vamos utilizar esses fluorocromos que vão estar ligados, obviamente, sejam aos anticorpos, de maneira covalente, como nós tínhamos falado, e eles vão formar um conjugado, que nós podemos observar bem. Os fluorocromos têm muito tempo que estão no mercado, já aqui no mundo, desde 1941, os primeiros testes que se utilizaram, no caso, anticorpos marcados ou conjugados com fluorocromos para emitir essas fluorescências. Então, basicamente, o que seriam os fluorocromos? São substâncias que absorvem luz ultravioleta, UV, radiação, né, praticamente, e elas absorvem e elas também fazem uma emissão de luz visível, tá? Muitas dessas técnicas que nós vamos saber hoje, elas vão falar sobre isso, sobre essa absorção e essa emissão de luz visível. Porque essa emissão de luz visível que a gente está falando,
é nesse momento que se observa se é positivo ou negativo o teste, já que se fica fluorescente, ele vai manifestar a presença desse, no caso, desse antígeno, né, no exemplo. Tranquilo então, galera? Vamos lá. Que mais desses fluorocromos a gente pode entender? Quem são esses caras, né? Já sabemos, são substâncias que absorvem e emitem luz visível, beleza. Temos vários tipos desses fluorocromos presentes. Os principais que a gente vai observar, a gente vai ver, no caso, o isotionato de fluoresceína, no caso conhecido como FIT, e os compostos de rodamina. Obviamente, a gente vai falar um pouquinho mais desses compostos. São compostos mais usados, no caso, para essa conjugação com os anticorpos. Beleza? Obviamente, são utilizados em laboratórios clínicos que são especializados para imunofluorescência. Tínhamos falado um pouquinho desse FIT, né, o isotionato de fluoresceína, no caso que ele tem um pico de absorção, né, que nós estávamos falando, absorção e emissão de luz visível, tá? Isso é mais uma questão automatizada quando a gente vai mexer no aparelho. E temos os compostos de rodamina, que eles provêm de um grupo, no caso químico, que são as fluoronas, né, IFD. E aí temos a rodamina 6G e a rodamina B, são as mais comuns utilizadas e a gente vai utilizar elas, por exemplo, o fluorocromo do tipo rodamina vai ser utilizado bastante no caso em microscopia fluoresceína, citometria de fluxo e os testes tipo ELISA, tá? Aí lembrando que para a gente observar essa emissão de luz, essa fluorescência, nós precisamos de microscópios específicos, como podem ser os de epiluminescência ou confocal. Beleza, pessoal? Não esqueçam isso, que é material que a gente usa. Bem, esses microscópios de epifluorescência, né, podemos observar aqui na imagem. Esse é um microscópio especializado, obviamente são um pouco caros, tá? Na qual observamos igual um simples microscópio. Obviamente, o que vai mudar vai ser partes especiais na qual eles vão trabalhar com essa absorção e essa emissão de luz, né? E elas vão ter padrões, são verde e vermelho no caso, né? Para fazer esse reconhecimento quando tiver, né, a emissão de luz. Ok, pessoal? Obviamente, o que estamos falando, esses filtros são importantes, porque tem que ser os específicos, dependendo da cor do fluorocromo. Como tínhamos visto antes, né, na rodamina vermelha, o isotionato assim tem cores bem diferentes. Como funciona então? Porque a gente vai ver os diferentes tipos. Vamos ter a imunofluorescência direta, aquela que vai estar em contato antígeno com o anticorpo que tem conjugado com esse verdinho que é o conjugado, o fluorocromo, que é a detecção do antígeno, obviamente. E temos a maneira indireta, na qual você vai ter a detecção do antígeno da mesma forma, só que você, para detectar esse antígeno, você vai ter que utilizar um composto a mais, que é, no caso, pode ser um anticorpo monoclonal, para utilizar isso na detecção de antígenos. E na detecção de anticorpos vai ser a mesma coisa, somente, obviamente, você vai utilizar um anticorpo. Estou mostrando aqui. Esses anticorpos vão estar marcados com os fluorocromos, tá? E são da forma indireta, tá? Então, normalmente, o que a gente trabalha mais é dessa forma direta, porque como eu tinha falado no início, em imunofluorescência você trabalha para quê? Para detectar a presença, no caso do antígeno ou do anticorpo. Aqui observamos, entremos com a imunofluorescência direta, o IFD, que ela foi utilizada nos primeiros momentos em 1942, com esse pesquisador Albers Conz e colaboradores, que eles conseguiram demonstrar, ou seja, ter um resultado positivo na marcação de anticorpos antipneumococos, obviamente nas pneumonias que aconteciam naquela época, com fluoresceína no tecido pulmonar, ou seja, num corte histopatológico de uma pneumonia.
No seu lado direito, você pode observar, no caso, uma fotomicrografia, obviamente, de um tecido do rim, tá? Na qual a gente utiliza, você está vendo esse cor esverdeada, fosforescente verde, que no caso, a presença positiva, no caso de problemas que estão acontecendo no glomérulo. Esse aqui no rim, especificamente, todo um glomérulo, tá? Então, a imunofluorescência direta, padrão ouro para esse estudo de glomerulopatias e outras doenças de imunodepósitos, como a síndrome de Sjögren. Assim mesmo, nós pesquisamos, obviamente, um antígeno, tá? Que vai estar, no caso, vai ter uma reação com o anticorpo preparado com fluorocromo, ou seja, com conjugado, beleza? E aí, obviamente, nós temos que utilizar anticorpos purificados específicos para um determinado antígeno, então todo tem que ser bem parecido. Tá? Não pode ser de diferente. E a gente vai ver as vantagens e desvantagens e aí que a gente vai conseguir entender melhor essa questão. Aqui só fazendo um joguinho, como que seria, né? Então, nós observamos que temos o antígeno, que é a bolinha amarela, está presente aqui, né? E no qual vamos a colocar, obviamente, o conjugado depois, né? Então, o anticorpo específico vai estar marcado com o fluorocromo conjugado e adicionado aonde? A essa superfície que tem o antígeno, formando o que? Um imunocomplexo estável. Obviamente, né, vai ter alguns que não vão conseguir se ligar ao antígeno, então eles têm que ser removidos. A gente vai lavar eles, né, no caso, para remover eles. E depois vamos fazer que o preparado, o que vai acontecer, que vai ter a fluorescência, então vamos conseguir observar através do microscópio de fluorescência. As vantagens dessa imunofluorescência direta é que ela tem alta especificidade e sensibilidade, possibilidade de detecção de proteínas intracelulares e de sua localização, né, in situ, e as desvantagens, o alto custo do microscópio de fluorescência, que é obviamente, uma parte importante no desenvolvimento desse tipo de testes. Assim também tem a necessidade de um conjugado para cada antígeno que se deseja identificar ou localizar, ou seja, tem que ter, obviamente, se você vai imaginemos um antígeno proveniente de uma toxoplasmose, você tem que ter, no caso, esse conjugado específico para essa doença. Não pode ser diferente, ou seja, então demanda mais custo. E outra coisa, a subjetividade da leitura, que muitas vezes pode ser mal interpretada e dar lugar a falsos negativos. Beleza, pessoal? As aplicações, eu vou utilizar elas também em secreções, na urina, nas fezes, em corte em tecidos, que quando é detecção direta de micro-organismos, também utilizado na fenotipagem de células tumorais. Agora entramos na imunofluorescência indireta, e aqui mostro um exemplo para vocês. Na figura A é um resultado negativo, obviamente se utilizou a amostra, antígenos das formas amastigotas da leishmaniose, Leishmania infantum chagassi, tá? Que estou mostrando aqui embaixo. As formas amastigotas, até tínhamos falado um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, e no qual nos mostra na figura A que a amostra não reagiu. Quando não reage, então não produz fluorescência, então não teve formação do imunocomplexo. Beleza? Já na figura B, nós observamos que temos sim essa amostra que está presente, está reagindo, então é uma amostra positiva, então mostra a presença dessas amastigotas que foram detectadas. Bem, essa imunofluorescência indireta também é conhecida como técnica de dupla camada e é realizada com antígenos fixados em uma lâmina, tá? Onde se aplica primeiro um anticorpo específico não fluorescente para fixar
essa primeira ligação do imunocomplexo, e por último se coloca o anticorpo fluorescente ou conjugado, né? Que tem a especificidade marcada. Lembra que tínhamos falado isso, que na direta também tinha esse problema? Que também tem. Aqui podemos observar, então, para pesquisa de antígenos, temos os antígenos amarelos, conforme aqui temos o que está especificando aqui cada figurinha que nós vamos a trabalhar. Tem o conjugado, fluorocromo, que é o último que vai ser utilizado, esse vai ser o primeiro. E o anticorpo monoclonal, que é o que nós tínhamos falado, que se coloca o antígeno frente ao anticorpo monoclonal. Então, nesse primeiro momento, vai ter a incubação da célula para pesquisar o antígeno com o anticorpo específico, que vai ser esse anticorpo monoclonal. Depois vai se realizar a lavagem, porque vai ter alguns anticorpos que não vão se ligar, então tem que ser eliminados, senão forma precipitados. E em segundo lugar, tem a preparação e incubação, né, do conjugado, né, do fluorocromo. E depois vamos ver se produziu ou não fluorescência. Aqui eu vou mostrar para vocês. Então, no primeiro momento, teve a ligação com o anticorpo específico, que é um anticorpo monoclonal, né? Lembrando aqui que é um anticorpo monoclonal, tá? Não esqueçam disso. E aí a lavagem e depois a interação com o conjugado. No caso, que é o anticorpo conjugado com o fluorocromo. Certinho? E aí nós vamos observar essa pesquisa. Agora, para pesquisa de anticorpos, obviamente a gente vai utilizar o antígeno padronizado, um conjugado e o anticorpo pesquisado. Aí temos, obviamente, os antígenos padronizados, são fixados nessa lâmina de vidro, que está aqui, né? Depois o soro do paciente diluído, né? Colocado sobre o antígeno, incubado para permitir a formação do complexo antígeno-anticorpo. Se fazem as lavagens daquilo que não conseguiu se ligar, né? Aqui está mostrando até. Aí são eliminados. E aí vamos para a próxima, né? Que a preparação vai ser incubada, né? Com o conjugado fluorescente, que esse conjugado aqui, né? Tá? E aí vamos observar se teve ou não a fluorescência, para ver se é positivo ou negativo. Já na indireta, ela tem mais vantagens do que desvantagens. Obviamente, sensibilidade, especificidade, que já tínhamos falado na imunofluorescência direta também. Reprodutividade, que é mais fácil por causa que ela não tem tanta chatice como a imunofluorescência direta. E ela é de simples padronização e execução. O mesmo conjugado pode ser utilizado em sistemas diferentes. Isso nos dá uma ajuda grande, né? Uma mão na roda, como falam, né? E sobre poder reproduzir facilmente e repetir o sistema sem dar problemas. E também para determinar as classes e subclasses de anticorpos são utilizados conjugados específicos. Já nas desvantagens, temos que ela não é automatizada, aí também pode provocar subjetividade na leitura e também necessita de um microscópio de fluorescência. As aplicações dela, obviamente, vai ser um diagnóstico sorológico de várias doenças infecciosas, como a doença de Chagas, a sífilis, SIDA, AIDS, hepatites e complexos de doenças autoimunes, como por exemplo lúpus eritematoso, etc, etc. Essa imunofluorescência também ainda é utilizada, né, para o laboratório que tem grana, né, para investir nisso, mas cada vez elas vão estar sendo, no caso, substituídas por outro tipo de testes, que são os testes imunoenzimáticos. Tá? Obviamente, pela falta porque precisa um microscópio, é caro, a subjetividade da leitura e impossibilidade de ser automatizada. Então aí vem, no caso, a imunoquimioluminescência, que já é outra coisa diferente, mas que ela segue o mesmo padrão de formação do imunocomplexo antígeno anticorpo. Ela é muito antiga, essa técnica foi descrita pela primeira em 1888 por esse pesquisador. Obviamente, como você fala,
Imunoquimioluminescência, então envolve várias coisas. A primeira, energia luminosa, a partir de uma reação química. Energia química que vai ser gerada através das dissociações das ligações fracas, tá? Então, é energia luminosa envolvida, energia química presente. Ela vai quantificar que antígenos, anticorpos presentes no solo. Em que se baseia, então, professor, essa técnica? Obviamente, na ligação do antígeno com o anticorpo. Isso é igual em todas, né? Aí um dos reagentes vai ser conjugado uma substância que, quando ativada, vai emitir luz visível. Essa emissão de luz é proporcional ao reagente pesquisado. Então a gente precisa entender que esse reagente pesquisado a gente tem que ter um padrão também. Obviamente, esse método se baseia na emissão de energia luminosa a partir de uma reação química. Quantifica antígeno, anticorpo presente em fluidos corporais, muito utilizado também em dosagens de hormônios, marcadores tumorais e outras proteínas séricas. E um dos métodos de escolha para substituir o radioimunoensaio, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que composto então vou utilizar, professor? Vou utilizar os derivados de luminol, tá? Porque ele é ruim? Porque muito do problema dele é necessita de um catalisador, tá? Então aí você tem que pegar outra enzima, e aí vai aumentando mais o número de coisas que você tem que fazer no teste, ele já não se torna muito rápido, e já ele por si vai ter uma reação lenta e gradual. E olha o problema também que ele tem, vai depender muito do pH, que isso pode levar a uma série de interferências. E temos os ésteres de acridina, que são os mais usados, já que eles não requerem de um catalisador, elas têm poucas interferências, ela é muito estável, ela é muito rápida também, alta sensibilidade. Então, cara, isso aqui é o melhor que tem. Para fazer essa medição vai ser mais fácil. Beleza? Então, pessoal, obviamente essa técnica vai se basear na ligação antígeno-anticorpo. É toda a mesma coisa, você percebe. Tudo que estamos falando aqui é uma ligação entre antígeno e anticorpo. O que está mudando é o que você vai utilizar para fazer o reconhecimento. Pode ser um fluorocromo, você pode ser através da emissão de luz, enfim. Aqui só para mostrar para vocês os passos dessa técnica. Aqui temos o que significa cada um dos elementos que iremos utilizar. Então, num primeiro momento, vamos a colocar as microesferas de poliestireno, que vão ser revestidas com o anticorpo monoclonal, tá? Que isso aí vai ser contra o antígeno analisado. Aí vamos obter, então tem a microesfera que está mostrando aqui com o anticorpo monoclonal presente. Pronto, fixou. Depois vamos adicionar o soro, né, a amostra do paciente, em agitação intermitente. E ele vai cumprir essa função de ligação. E aí vamos lavar aquelas que não se ligaram ao anticorpo monoclonal. Tá? Aí elas vão sumir. Pronto, beleza. Agora vamos adicionar o que? O anticorpo monoclonal específico, tá? Específico para o antígeno pesquisado, que está conjugado, no caso, em cima. Beleza? Que aí é esse aqui, ó. Aí tem o anticorpo monoclonal, que é esse verdinho. E o caso que parece a cabecinha Pac-Man, que seria o conjugado, no caso. Aí vai ter alguns que não vão se ligar, então eles têm que sumir. Então mais uma lavagem. Observo que as lavagens pode ser uma coisa besta, mas é muito importante. Se esquecer isso, dá errado na técnica. Beleza, então aí no final vamos adicionar o substrato. Esse substrato, no caso, da enzima, né, para aumentar essa incubação e entender... para produzir, na verdade, a emissão de luz e você poder fazer a contagem, a leitura, tá? Então, isso aí é muito importante, que vai ser o substrato quimioluminescente para que a emissão de luz.
e aí vai emitir a luz, que ela vai ser observada, no caso, através dos aparelhos, por exemplo, esse fotomultiplicador, né? Que vai dar essa luz emitida, esses fótons, e vai transformar elas em impulsos elétricos para poder serem medidas. Senão não teria como você ter um resultado. Aí esses impulsos eles vão ser passados para outra máquina que vai fazer as contagens da luz por segundo, CPS. E essa unidade, observe que essa unidade é proporcional à quantidade de antígenos presentes na amostra. Então, com isso, a gente vai conseguir observar isso. Obviamente, os aparelhos que nós vamos utilizar, são vários desses aqui, temos esses 4 presentes, eles são bem automatizados, podemos trabalhar com vários tipos de amostras, tá? Obviamente, todo um processo computarizado, então tem menos chance de erro. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí temos, obviamente, vamos utilizar essa quimioluminescência para doenças infecciosas bacterianas, doenças virais, parasitárias, para marcadores tumorais, dosagem de hormônios, dosagem de anticorpos ou imunoglobulina E total, no caso de sintomas alérgicos, e para doenças cardiovasculares através da homocisteína. Quais são as vantagens, professor? Que é rápida, devido ao que é automatizada, maior sensibilidade, a eficiência, porque ela utiliza pequenas quantidades de reagentes, o que impossibilita a formação de algum precipitado. Várias amostras podem ser utilizadas ao mesmo tempo e analisadas, e os reagentes não são perigosos, tá? Como tínhamos visto em outros. E agora vamos entrar no radioimunoensaio, o RIA, que ela vem sendo, no caso, trocada, né, por essa imunoquimioluminescência. Mas por quê, professor? Porque a radioimunoensaio ela é perigosa, ela tem elementos perigosos. Mas vamos falar um pouquinho dela para entender, né? Ela para dosagem hormonal e de outras substâncias presentes em pequenas concentrações em fluidos biológicos. É um método muito sensível para análise quantitativa antígeno-anticorpo. Isso é o louvável dessa técnica, análise quantitativa do imunocomplexo antígeno-anticorpo. Qual que é o problema? Que ela utiliza um isótopo radioativo, que é iodo 125, tá? Então esse é um problema, né? No caso, muitas vezes tem material radioativo, a validade desse reagente reativo é curta, o que pode gerar problemas, né, com isso. Demora na execução do teste, um teste lento. E agora entramos na imunofluorometria, né, que é outro teste também muito utilizado para dosagens de proteínas séricas, hormônios, marcadores tumorais, anticorpos específicos para alergenos. Ela é totalmente automatizada. O resultado também se baseia na fluorescência emitida, medida por um fluorômetro, tá? Vamos utilizar fluorocromos, só que aqui se utiliza mais o quê? O európio, tá? Mas podemos utilizar os que a gente viu antes, né? A UFIT, a rodamina, mas um melhor do que eles para essa imunofluorimetria é o európio, porque ele é mais fácil de ser medido quando a gente usa o fluorocromo. Beleza? E por que ela é melhor também? Olha a diferença. Então, você lembra que ela detecta pequenas quantidades? Né? Olha, 10 a menos 12 a 10 a menos 16 gramas. Ou seja, praticamente ela vai detectar muita coisa. Nas dosagens para proteínas séricas, hormônios, ela vai detectar com muita fineza, né? Ela vai dar uma análise quantitativa melhor do que com outras técnicas. Nós utilizamos mais a de sanduíche que tem, no caso, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, basicamente, bem parecido com o que nós tínhamos visto nas outras. Tem a fase sólida, contendo o anticorpo monoclonal. Aí vamos utilizar o antígeno padrão. E colocamos o anticorpo monoclonal marcado com o európio, tá? Para isso, por que com o európio, professor? Porque o európio é o fluorocromo para eles, tá?
obviamente, aí depois desse processo, vai ter o processo de incubação, né, no caso, e depois vamos a colocar uma solução de amplificação, na qual o európio ele vai sair, tá? Ele vai sair e aí vai formar as estruturas fluorescentes. E assim poder fazer a leitura no caso deles, né? Obviamente, esses testes se baseiam na emissão de luz visível a partir da dissociação de lantanídeos, como o európio. Beleza? Então, pessoal, aqui as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Pessoal, não deixa se tiver alguma dúvida, de perguntar, tá? E, no caso, a gente se vê nas próximas aulas. Aqui deixo, caso você não tenha se inscrito no meu canal, se inscreva clicando aqui no meu nome, tá? E deixa o like, deixa seu comentário, uma dúvida, alguma pergunta, ou no grupo do WhatsApp, tá? Agradeço imensamente estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.